Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi abordando a questão do fascínio que os homens têm pelas mulheres trans. O vídeo ficou dividido em duas partes, só que agora eu queria fazer uma reflexão um pouco mais abrangente, não tão específico, né? Mas uma visão mais filosófica sobre a questão da transgeneridade. Que eu vou chamar aqui, que é a questão aqui que eu vou chamar de armadilha da definição. O que seria a armadilha da definição? Tem coisas que a gente não consegue definir, mas a gente sabe que elas existem. Elas são concretas, elas são factíveis. E tem coisas que a gente define, mas fica no plano apenas ideal. A gente não consegue ver isso na realidade. Para dar um exemplo do que a gente consegue definir muito bem, aliás, as pessoas conseguem definir muito bem no senso comum. Deus, né? As pessoas definem Deus com uma facilidade muito grande. O que é Deus? Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente, bondoso e criou todas as coisas. Né? Coisas aqui no sentido material, né? Natural e tal. Deus criou tudo. Isso é Deus. Pronto, definiu. Né? Você consegue definir muito bem Deus. Agora, onde é que está Deus? A gente não tem notícia desse Deus, entendeu? Porque se você fala, não, Deus é a totalidade das coisas, mas a gente não tem acesso à totalidade das coisas. A gente é limitado. Porém, as pessoas conseguem definir muito bem Deus. Mas Deus não é uma coisa factível, que você identifica. O máximo que pode acontecer, e é o que acontece, né, na filosofia, é mostrar argumentos e razões do porquê crer em Deus. Né? Mas você não identifica Deus. Porém, as pessoas definem muito bem. E tem coisas que você não consegue definir, mas não precisa, porque elas já são factíveis. Quer ver um exemplo? Se você chegar para qualquer pessoa adulta, pelo menos, e colocar um gafanhoto, um louva-a-Deus e um grilo na frente delas, ela vai saber perfeitamente distinguir qual é um ali. Qual é o grilo, qual é o gafanhoto, qual é o louva-a-Deus. Agora, pergunte para essa pessoa o que é um gafanhoto, o que é um grilo e o que é um louva-a-Deus. Ninguém vai saber. Nem os estudiosos dos insetos, os entomologistas, vão saber direito responder o que são esses bichos, né? Porém, você não consegue definir, mas você consegue identificar, né? A questão de gênero e a questão da transgeneridade é a mesmíssima coisa. Ninguém consegue definir o que é um homem, o que é uma mulher. Não existe uma definição concreta disso daí. Mas você não precisa, você só precisa identificar na realidade concreta, pragmática, o homem e uma mulher. Por exemplo, tem um homem se afogando, aliás, um homem morreu afogado no rio agora. Né? Esse homem é negro, tem 1,80 m, cabelo crespo, comprido, né? Black Power, uma tatuagem de uma cobra no braço esquerdo. E o perito falou que ele estava com um bafo de álcool, sob efeito alcoólico. Estava com a calça jeans e uma camisa branca. Quer dizer, se você imaginar esse cara que eu acabei de descrever, você consegue imaginar muito bem, né? Você consegue imaginar muito bem um homem com esse perfil, que morreu afogado no rio. Mas você não consegue definir o que é um homem. Não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque não precisa também. É uma questão pragmática. Não precisa definir o que é um homem, o que é uma mulher. Na realidade você sabe, você percebe, né? Então a questão das mulheres trans, dos homens trans, é a mesmíssima coisa. Não existe diferença entre um homem trans e um homem cisgênero. Um homem trans é tão homem quanto eu, por exemplo, que sou cisgênero, né? Uma mulher trans é tão mulher quanto uma mulher cisgênero. Não existe diferença nenhuma entre uma mulher trans e uma mulher cis. Por quê? Porque mulher é um conceito antropológico, né?
quando você fala assim, mulher trans, o que é que vem à sua cabeça? Não importa o que vem à sua cabeça, isso é a sua imaginação, é o seu imaginário sobre o que é mulher trans. Isso não é a realidade sobre mulheres trans. É bem diferente uma coisa da outra, né? A gente não tem acesso imediato à realidade, a gente tem acesso imediato ao nosso imaginário, né? Então, ainda vai demorar muito tempo para as pessoas perceberem isso, mas não existe diferença realmente entre uma pessoa trans e uma pessoa que não é trans. No caso, uma mulher trans e uma mulher que não é trans. A diferença são particularidades que você identifica. Mas, do ponto de vista prático, não existe uma diferença. Você pode dizer, ah, não, mas a mulher trans não engravida. Bom, muitas mulheres também não engravidam, seja porque são inférteis, seja porque estão velhas demais, seja porque fizeram laqueadura. Ah, mas algumas mulheres trans têm pênis. Alguns não têm, e daí? Entende? Então, assim, a questão fundamental aí não é definir o que é uma mulher e o que é um homem. É exatamente essa a armadilha da definição. E as pessoas caem nisso daí. Então o sujeito chega e fala assim, ah, não existe mulher trans, existe um homem que se sente mulher. O que diabos é se sentir mulher? Não existe essa sensação. Né? Existe 5 bilhões de mulheres no mundo. Se você perguntar para essas 5 bilhões como é se sentir como mulher, cada um vai dar uma resposta diferente. Porque não existe sensação de ser mulher. Ser mulher não é uma questão de sensação, é uma questão de ser. Ou você é ou você não é. Acabou. O homem é a mesma coisa. Eu sou homem. Qual é a sensação de ser homem? Não tem sensação. Né? Você sente emoções e sentimentos particulares. Não é uma questão de sensação, é uma questão de ser. Né? Nessa sequência, primeiro você é, depois você faz e depois você parece. Né? O ser, o fazer e o parecer. É basicamente isso a ordem de todo mundo. Então, você é uma pessoa trans, no caso, vamos supor, uma mulher trans, uma menina trans. Bom, se você é uma mulher trans, você vai parecer necessariamente uma mulher. Não importa que tipo de mulher seja, mas você vai parecer uma mulher. E você vai fazer coisa de mulher, situado na sua cultura. É isso que as pessoas não entendem e essa é a armadilha da definição. Diz, ah, o que é uma mulher? Você não precisa definir o que é uma mulher, porque não é uma questão de definição, é uma questão prática. Você olha para o horizonte e vê uma pessoa, é um homem ou uma mulher. Acabou. Você precisa definir. Você não vai andar com um dicionário por aí para ficar definindo as coisas. Esse é o ponto, essa é a armadilha da definição. As pessoas querem meio que deslegitimar a luta trans com esse joguinho tosco, né, conceitual. Ah, defina o que é uma mulher. Não é uma questão de definição. É uma questão de ser. A pessoa é ou não uma mulher. E as características físicas, estéticas que a pessoa adota, aí vai depender do contexto. Assim como as pessoas cis. Né? Eu sou um homem, mas eu sou um tipo muito específico de homem. Acabou. É isso.